Sou espírita há 10 anos e sofro muito com minha esposa, sendo alcoólatra e vários outros problemas. Não sou feliz e me atrapalha nos meus trabalhos na casa espírita que eu frequento. Tenho vontade de separar, já que não tenho filhos pequenos. A separação causaria muitos danos em minha vida espiritual. Jorge, me dê uma sugestão à luz da doutrina espírita, por favor. Aí a Sâmia também. Divina, se quiser ajudar também. Ainda bem que ele disse segundo a doutrina espírita, né? Para a gente poder se apoiar bem naquilo que a obra espírita nos coloca. O que a doutrina espírita nos diz é o seguinte: os relacionamentos conjugais, eles não são indissolúveis. Eles não são. A criatura humana pode, ela tem livre-arbítrio para isso, para decidir a interrupção de um relacionamento conjugal ou a permanência dentro dele de acordo com o seu juízo, de acordo com as condições daquilo que ela julga, daquilo que ela avalia como razoável para a vida dela. Então, não existe na doutrina espírita aquele pensamento de que você está casado, pois agora você não pode se separar. Não, nós não temos isso. Mas, ao mesmo tempo que a doutrina espírita nos diz que nós somos livres para decidir, nós também somos responsáveis de acordo com as escolhas que nós fazemos. E assim, o que falam as obras espíritas? O espírito pode decidir pela interrupção de um casamento, mas é primeiro necessário que nós tenhamos feito tudo o que for possível para salvar essa relação. Até que ponto a nossa dificuldade conjugal não tem uma participação nossa? Nós temos muito a tendência de dizer assim: meu casamento é muito ruim porque meu cônjuge, pontinho, 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 pontinho. E realmente, muitas vezes, o casamento é ruim mesmo, sabe? O cônjuge é complicado mesmo, ele é difícil mesmo, ele é problemático mesmo. E exatamente por ser problemático, a gente torna pior. Já era ruim, 90% do problema pode vir dele, mas pode ser que a gente tenha uma parcela de contribuição. E a doutrina espírita diz o seguinte, que a cobrança, ela se dá pela consciência. Então, se eu tenho uma relação conjugal, que ela está enferma, eu digo, está muito ruim, eu vou largar esse trem. Aí eu decido abandonar essa relação, porque ela está complicada, não consigo, e eu desisto dela. Muito bem, ela estava muito enferma, estava muito difícil, legal. Só que a doutrina espírita diz o seguinte, você até pode fazer isso, mas primeiro faça todo o movimento possível para salvá-la. Por quê? Porque a cobrança da lei de Deus vem pela consciência. Então, se você tem uma área que você não investiu, a consciência amanhã vai cobrar. Então, o livro da Esperança, capítulo 76, último parágrafo, diz assim: se você tem dúvida sobre a permanência ou não numa relação, só se retire dela depois que você tiver feito tudo que a sua consciência lhe absolver daquilo que você tem para fazer. Porque se você deixar alguma coisa pendente, amanhã você pode ser cobrado pela própria consciência daquilo que não foi feito. E aí, evidentemente, eu estou abordando um ângulo, que é um ângulo mais espiritual, mas a Sâmia pode dar aí algumas ilustrações bastante interessantes nesse processo de saúde da relação conjugal, para que ela consiga, de fato, ter estratégias de melhoria que estão, assim, à nossa mão e que a gente pode dispor no nosso dia a dia. Pois é, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele analisa com muita propriedade as palavras de Jesus quanto não separeis o que Deus juntou. Né? E ele coloca ali uma condição para que se possa reconhecer que a união de duas almas no casamento, no relacionamento afetivo, ela foi unida por Deus.
é que exista amor entre os dois. Ele não diz ali que tem que existir saúde, que não pode haver problemas, que os dois têm que ser perfeitos em todas as situações. Não é isso. É que deve existir amor. Então, se existe problema, existe desafio, o amor vai estar presente entre eles para essa solução. Então, a primeira pergunta nessa situação que o nosso irmão colocou é: você ainda a ama? Ela ainda te ama? E o alcoolismo entrou como um extraterrestre ali tentando atrapalhar tudo, entendeu? Se existe amor, a gente pode continuar conversando. Se esse casamento não veio do amor, veio por uma circunstância da vida, por uma insegurança, estava muito só e escolhi um, achei aquela ou aquele bonzinho, vamos lá, então aí é outra história. Tá? Então, considerando que há amor, existe a intenção, existe o sonho de que, poxa, eu gostaria que a minha esposa voltasse a ser aquela pessoa que eu conheci, que me fez querer unir a minha vida a dela. Se a resposta é sim, vamos buscar tratamentos, tudo o que a ciência puder nos dar, tratamento espiritual, porque problemas como o alcoolismo existe possivelmente, nem para potencializar, não que a origem seja isso, a origem é o conflito interior da pessoa, mas pode existir de nossos companheirinhos estarem estimulando, tá? Então, tratamento espiritual, tratamento psicológico, apoio, tá? Dos alcoólicos anônimos, o que precisar, se o casal realmente se ama. Porque se amar e se separar, e eu já tive pessoas no meu grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita lá em Porto Velho, que ao longo do ano do estudo chegaram e disseram, né, assim, disseram no estudo no grupo: eu me separei do meu marido porque eu não aguentava mais, ele era alcoólatra, tudo que o álcool dá. Ele diz: hoje, com conhecimento espírita, eu sei que eu poderia ter tentado mais, e eu me arrependo de ter tentado. Por quê? Porque ela o amava. Então, o arrependimento pode vir lá. Então, isso é necessário, tá? Mas a importante, foi o que eu observei, Rubens, na pergunta, é o medo dele. Não decida, meu irmão, pelo medo do que os espíritos vão pensar, nem do que a doutrina vai pensar. Nós temos nosso livre-arbítrio para decidir. O Elahá já falou claramente a visão espírita. O momento agora é de vocês saberem se existe esse interesse de recuperar esse casamento. Se existir, é prudente que se tente mais. Se observou que o desgaste é grande demais, que mesmo que a pessoa voltasse a um equilíbrio na questão do alcoolismo, já perdeu o interesse, então você pode pensar numa outra opção que não seja ficar junto com ela. A escolha é sua. Tá? Não é dos espíritos, não é do espiritismo, o livre-arbítrio é seu. Tem que ver isso com ela. Você escreveu aqui, Elahá, o Evangelho no Lar? É que eu esqueci o Evangelho no Lar como uma terapia importantíssima nesse processo. Então, a busca de terapeutas, de terapeuta de casal, a busca de tratamento para a questão do alcoolismo, como a Sâmia lembrou, grupo do AA, grupo do Alanon, grupos de apoio, muito importante, tratamento espiritual na casa espírita, implantação do Evangelho no Lar, fazer todos esses esforços. E assim, você até colocou no começo que ela atrapalhava a sua participação na casa espírita. Cara, faz o meio termo. Se ela está atrapalhando, será que de repente não é você que está atrapalhando a felicidade dela também, no sentido de sair muito? Sai menos, diminui o tempo na casa e fica mais perto dela, não como marido, assim, querendo, mas para estar perto, fazer companhia. Vamos embora, vou te levar num canto. Quem sabe assim você não resgata, porque muito do alcoolismo vem de solidão, vem de tristeza, sensação de abandono. E a forma da gente reagir é o alcoolismo.
Então, às vezes, o abandono, não estou dizendo que seja seu, mas abandono de mãe, abandono de pai, uma história mal resolvida, tem conflito consigo mesmo. Então, assim, a gente pode diminuir um pouco essa tarefa, dar uma atenção para ela mais efetiva, para que você diga, eu tentei todas as possibilidades que eu tinha. Diminui um pouco. Implanta o evangelho no lar, tira umas férias com ela, procura ficar mais perto, fazer as coisas juntos. Isso é tão saudável que, poxa, a gente pode tentar isso e, quem sabe, resgatar uma relação que pode estar, assim, bem doente, mas que é possível, porque se os espíritos perturbadores podem atrapalhar o lar, os espíritos benfeitores podem fazer muito pela saúde espiritual de uma família. E qual é a melhor maneira de afastar os maus? Atraindo os bons. Então, pense por esse lado também, somando aí tudo que a gente já comentou. Só rapidinho. Como mulher, um conselho para esse nosso irmão querido. O sonho das mulheres não é casar. O sonho das mulheres é namorar para sempre. Muitas vezes as pessoas, quando casam, param de namorar. E tem 1000 motivos nobres para isso. Então, veja se não foi cometido esse erro no seu casamento e se aproxime dela como o namorado, que talvez ela esteja sentindo falta.